Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de PHP para iniciantes do rbtech.info. Meu nome é Ricardo Bernardi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as estruturas de controle. Para começar então, eu vou vir aqui no meu editor, vou criar um novo arquivo e vou salvar ele como aula04.php. Vamos iniciar aqui o nosso script. Eu vou colocar um comentário de multilinha, como a gente fez nos outros vídeos, e vou colocar aqui algumas definições sobre as estruturas que a gente vai aprender agora. Nós temos basicamente dois tipos, as estruturas de decisão, que servem para tomar decisões com base em algum teste, em alguma comparação que a gente vai fazer de valores, por exemplo. E as estruturas de repetição, que servem para repetir um procedimento, um comando, um determinado número de vezes ou até que uma condição seja atendida. A estrutura de controle mais básica de uma linguagem de programação é o C. A gente aprendeu isso em lógica também. Aqui no PHP, o if é igual ao nosso C do curso de lógica. Então, if alguma coisa, faça isso. Else, faça aquilo. Se alguma coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Lembra do nosso curso de lógica? Agora eu vou mostrar para vocês a sintaxe básica do if. A palavra reservada, então, é o if. Entre parênteses, você vai fazer uma expressão, ou seja, um teste. Abre e fecha chaves e você coloca aqui os comandos que devem ser executados caso aquela expressão seja verdadeira. Então, if, expressão, comandos. Nós podemos ainda colocar um senão. Então, se expressão for verdadeira, comandos, se não, daí nós temos aqui else, abre e fecha chaves e os comandos aqui também. Porém, nós podemos testar mais de uma expressão dentro de uma mesma estrutura, dentro de um mesmo if. Então, eu teria if, expressão, comandos, e aqui eu teria o seguinte. Else if, entre parênteses, uma expressão novamente, a expressão 2, por exemplo. Daí, abre e fecha chaves, e aqui dentro os comandos. Então, if, expressão, abre e fecha chaves, comandos. Else if, expressão 2, abre e fecha chaves, comandos. Else if, expressão 3, 4, 5 e assim por diante. Else, comandos, então para se nenhuma das expressões aqui for atendida. Essa é a sintaxe mais básica do if. Mas nós podemos escrever essa mesma expressão de outra forma. Como? If, expressão, dois pontos, comandos. Else if, expressão 2, dois pontos, comandos. Else, comandos e end if, ponto e vírgula no final. Isso aqui no else faltam dois pontos, ó. Essa estrutura aqui é exatamente a mesma que tem aqui em cima, só que aqui a gente utilizou chaves e aqui a gente utilizou o dois pontos e o end if no final. Você fez exatamente a mesma coisa nas duas, porém escrevendo de uma forma diferenciada. Eu sempre vou utilizar essa forma aqui, que é a forma que eu costumo trabalhar. Eu acho mais simples, eu acho mais prática para entender também para quem está aprendendo agora. Mas é importante você saber que as duas estão corretas. Eu vou apagar então tudo aqui, toda a nossa expressão, e nós vamos praticar agora o nosso if. Eu vou criar aqui uma variável chamada valor, eu vou colocar nela o valor de 10, e agora eu vou criar uma condicional. If, abre e fecha parênteses, se o valor, a minha variável valor, for igual a 10, dois pontos, eu vou dar um echo e vou colocar um texto. O valor é igual a 10, ponto e vírgula, e um end if, ponto e vírgula também. Então, se o valor for igual a 10, notem que a gente está fazendo aqui uma comparação, lembra da nossa aula passada, se o valor for igual a 10, eu vou escrever na tela, o valor é igual a 10. Já salvei o meu script, vou abrir aqui o meu arquivo da aula 4, e apareceu o valor é igual a 10. Os acentos aqui a gente já viu sobre isso também, eu não vou falar de novo na aula de hoje, tá ok? Mas entramos aqui, o valor é igual a 10, então foi executado isso aqui. Agora, a partir do momento que eu coloco aqui um valor diferente de 10, o que vai acontecer? Nada. Eu vou voltar aqui, notem que eu alterei aqui o valor para 15, eu vou voltar na minha página, vou atualizar e não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada se o valor for diferente de 10 e é por isso que a gente usa o else. Então, eu vou colocar aqui else, dois pontos, eu vou copiar essa linha aqui, vou colar aqui e eu vou colocar o valor é diferente de 10. Vou salvar. Vou atualizar minha página e apareceu o valor é diferente de 10. Então, se essa condição aqui for verdadeira, eu vou fazer esses comandos aqui, se não, eu vou fazer este outro daqui. Aqui eu coloquei uma linha só, mas obviamente você pode ter várias linhas aqui dentro, quantas forem necessárias para executar após aquela comparação. Isso vai da necessidade de cada sistema, vai da necessidade daquilo que você está desenvolvendo, mas é importante que você entenda a lógica do comando para você conseguir utilizar ele depois.
Agora vamos fazer um exemplo aqui com else if. Eu vou colocar aqui um else if, eu vou colocar um novo teste, uma nova expressão e um dois pontos aqui. Else if, se o valor for maior que 10, então eu vou colocar aqui um texto também. O valor é maior que 10. Então, se for igual, eu vou escrever que é igual. Se for maior, eu vou escrever que é maior. Se não, eu vou escrever aqui que ele é diferente, que ele é menor que 10, por exemplo. Então, eu posso colocar que o valor é menor que 10. Salvei já o meu script, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar. O valor é maior que 10. Agora, se eu coloco aqui o valor de 5, por exemplo, venho aqui, atualizo, o valor é menor que 10. Então, acho que já deu para entender a lógica da situação aqui. Você pode fazer um teste simples, você pode colocar uma condição caso nenhum dos testes seja atendido e você pode fazer mais testes utilizando o else if. Aprendida então a nossa condicional C, vamos à nossa próxima estrutura de controle, que é o while, que significa enquanto. Eu não vou fazer a explicação como eu fiz do if, da sintaxe separada, eu já vou mostrar um exemplo direto aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, contador, eu vou dizer que esse contador vale 1, e agora eu vou criar a minha estrutura while. While, contador for menor que 10, dois pontos, aqui dentro vão os comandos e no final vai o nosso end while com um ponto e vírgula. E aqui nos comandos eu vou fazer o seguinte, echo contador, ponto, abre e fecha aspas, e eu vou colocar aqui dois espacinhos só para dar uma distância entre cada um dos números e um ponto e vírgula no final. E eu vou só comentar esses echos aqui do nosso if para ele não executar mais nada. Eu poderia também apagar, mas eu vou deixar até para fins de consulta futuramente. Então, o que eu estou fazendo aqui? While é enquanto. Enquanto o contador for menor que 10, echo contador e um espaço, certo? Só que temos um porém. O while ele precisa que a gente incremente manualmente a variável, senão ele vai entrar no que a gente chama de loop infinito. Então aqui, depois do echo, eu vou colocar contador mais, que é para incrementar a variável contador. A gente aprendeu isso nos vídeos anteriores. Já salvei aqui meu arquivo, vou vir aqui na minha página, vou atualizar e eu tenho a contagem até 9. Enquanto o contador for menor que 10, ele vai jogar o valor do contador na tela. Porém, se eu quiser que apareça o 10 também, eu preciso colocar menor ou igual a 10. Então, eu vou colocar aqui, vou atualizar minha página e eu tenho a contagem até 10. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, faça isso aqui. Isso aqui vai ficar sendo executado enquanto o contador for menor que 10. Se você tira essa linha aqui de incremento do contador, você vai entrar num loop infinito, ou seja, ele nunca vai terminar a execução dessa linha de comandos aqui. Eu vou vir aqui, vou atualizar minha página e olha só, encheu a página está atualizando lá em cima ainda e ele vai ficar o resto da vida executando isso daqui ou até o meu servidor não aguentar mais, até estourar os recursos do servidor e ele pausar a execução do script forçosamente. Eu vou dar um ESC aqui para pausar o carregamento, vou voltar aqui e vou descomentar essa linha. Então sempre que você for utilizar o while, você tem que fazer o incremento das variáveis manualmente. Porém, aqui no while nós temos o seguinte detalhe, eu estou executando isso aqui enquanto o contador for menor ou igual a 10. Mas vamos imaginar que a minha variável contador seja inicializada com 11. O que vai acontecer? Ele vai fazer a comparação aqui, ele vai ver que a minha variável não atende a esse critério e nada será executado. Eu vou vir aqui na minha tela, vou atualizar a tela e olha só, esvaziou, não temos nada. Eu tinha voltado aqui o script de antes. Esvaziou a tela porque ele não foi executado nenhuma vez. Porém, existem situações que a gente precisa que um comando seja executado pelo menos uma vez e depois ele faça a verificação. Para isso, a gente tem uma variação do while que é da seguinte forma. Eu vou só apagar esse echo, comentar ele aqui. A gente tem a variação do while. Eu vou colocar do, abre e fecha, chaves. O comando do while ele não tem a opção de utilizar com o end while, como eu conheço aqui. Pelo menos eu não encontrei nenhuma forma funcional. Então, do, e aqui dentro vai os comandos que a gente vai executar. Então, por exemplo aqui, echo contador, ponto e um espaço para a gente concatenar. Agora, eu pego a minha variável contador e incremento ela, normalmente. E agora eu faço o meu teste, while contador for menor ou igual a 10. E aqui vai um ponto e vírgula para finalizar. Aqui eu vou só inicializar a variável contador de novo com o valor 1
para a gente conseguir executar, porque aqui a gente está incrementando ela, o while está sendo executado igual. Então o meu contador está valendo 1 e eu vou fazer isso aqui enquanto o contador for menor ou igual a 10. Vou salvar aqui, vou executar aqui o script e nós temos a contagem até 10 normalmente. Ok. Só que aqui em cima, quando estava 11, a gente não teve a execução, certo? Eu vou inicializar aqui a minha variável contador com 11 novamente e vou vir aqui na tela e vou atualizar. E olha só, apareceu o 11 lá na tela. Porque eu primeiro estou executando os comandos e depois estou fazendo o teste. Então vai muito da necessidade. Você pode primeiro fazer o teste e depois executar comandos, ou primeiro executar comandos e depois fazer o teste. Vai da necessidade de cada parte do seu sistema. Eu vou comentar aqui o echo para a gente não ter mais saída novamente. E nós vamos agora para a nossa próxima estrutura. A próxima estrutura que a gente vai ver é o for, que é o para do nosso curso de lógica. A sintaxe do for, a gente já vai aprender aqui, é da seguinte forma. For abre e fecha parênteses. Aqui eu vou colocar uma variável chamada num igual a 1, ponto e vírgula. A segunda expressão eu vou colocar aqui num menor ou igual a 10, ponto e vírgula. E a terceira expressão eu vou colocar aqui num mais mais. Vou colocar dois pontos aqui no final e um end for com ponto e vírgula no final para encerrar a nossa expressão. Aqui a diferença, o for também é uma estrutura de repetição. Só que aqui a gente pode automatizar a inicialização da variável e também o incremento da nossa variável. Como aqui no while a gente fazia isso manualmente, no for não é necessário. Aqui eu vou dar um echo na minha variável num e vou concatenar ela com um espaço só para você ver o resultado. Então eu estou inicializando a minha variável num, dizendo que ela vale 1. Estou dizendo para ele fazer a verificação. Enquanto o num for menor ou igual a 10, incrementar o número em 1 incremento e fazer o echo dele, executar os comandos que estão aqui dentro. Salvei o meu script, vou vir aqui na minha tela, vou atualizar e eu tenho aqui a contagem de 10 números, assim como eu tinha no meu while antes, só que aqui de uma forma mais automatizada. Então eu tenho toda a inicialização, eu tenho a comparação e também o incremento da variável, tudo aqui na criação do meu for. Fica mais prático um pouquinho, vai da necessidade de cada um. Partindo do for, vamos para a nossa próxima estrutura, que é o for each. O for each é o para cada item de um array faça alguma coisa, por exemplo. Então eu vou criar aqui um array chamado nomes, que vai ser igual a um array. E eu vou criar aqui valores para esse meu array. Eu vou colocar aqui Ricardo, João e Pedro vão ser os itens do meu array. Agora eu vou fazer um for each, ou seja, eu vou percorrer todos os itens desse meu array. For each abre e fecha parênteses. Vou colocar já aqui dois pontos no final e vou colocar um end for each no final com ponto e vírgula para encerrar os nossos comandos. Então, for each, para cada item do nosso array nome, eu vou colocar aqui has e eu vou criar uma variável interna, por exemplo, chamada item. Então, para cada item do meu array nome, eu vou tratar ele com uma variável chamada item internamente aqui para o meu for each. Agora eu vou dar um echo na minha variável item. E vou concatenar aqui com um espaço também, só para a gente não ter todos os nomes um ao lado do outro. Eu vou comentar aqui no for o echo que eu tinha, vou salvar o meu script e vou vir aqui e atualizar a minha tela. E eu tive a impressão em tela de todos os nomes, ó, Ricardo, João e Pedro. Então, para cada item do meu array, eu printei ele na minha tela utilizando a variável item. Você pode ainda utilizar a chave também do seu item aqui. Nós temos aqui uma chave e um valor. Então eu posso utilizar também essa chave aqui internamente no meu for each. Nesses casos ficaria assim, por exemplo, eu vou criar aqui nome 1 igual maior para adicionar os dados e depois nome 2 igual maior e nome 3. Aqui eu fiz a criação de um array então com chaves e valores. Agora eu vou mudar aqui, ó, for each nome has. Eu vou colocar aqui chave igual maior valor. Agora eu vou tratar diferente os meus itens. Então eu vou ter as chaves do meu array e também os valores do meu array. Agora, em vez de dar um print no item aqui, eu vou fazer o seguinte: echo chave ponto igual, aqui eu vou colocar um igual, um espaço, um igual e um espaço de novo. Daí ponto e valor.
Agora eu vou printar sempre o nome da chave, ou seja, do índice do meu array e o valor de cada um deles. Eu vou vir aqui na minha página, já salvei ela, vou printar, ó, nome 1 Ricardo, nome 2, eu só esqueci de colocar aqui um espaço no final. Vamos até colocar diferente aqui, vamos colocar uma tag HTML chamada BR para dar uma quebra de linha na nossa página, na nossa linha. Salvei aqui de novo, vou lá para minha tela, ó, nome 1 Ricardo, nome 2 João, nome 3 Pedro. Então eu estou printando também o índice, a chave daquele array e não somente o valor como antes. São as duas formas de você utilizar o for each. Já vou comentar aqui e vamos para a nossa próxima estrutura. A próxima estrutura é o switch, que é o mesmo que o alterne que a gente viu no nosso curso de lógica. Aqui no exemplo do switch eu vou criar o mesmo exemplo que a gente fez no nosso if aqui, algo bem semelhante. Então eu vou criar aqui uma variável chamada valor, que vai receber 10. Agora eu vou criar o meu switch. Switch, abre e fecha parênteses, 2 pontos já no final. Agora eu vou colocar aqui valor e eu já vou colocar aqui um end switch no final. Agora eu tenho que dar as opções para o meu switch. Isso eu faço através do case. Então, por exemplo, case 10, 2 pontos, eu vou colocar aqui echo, valor igual a 10, e eu preciso colocar aqui um break com um ponto e vírgula. Por quê? Para ele parar a execução do meu switch, para ele não continuar fazendo o teste, uma vez que essa condição aqui já foi atendida. Agora eu vou colocar aqui case 15, valor igual a 15, ponto e vírgula e break, ponto e vírgula. E assim você pode fazer vários testes aqui e ele vai alternar o switch o valor, ou seja, alterne o valor. Caso ele seja 10, faça isso. Caso ele seja 15, faça aquilo e assim por diante. Você pode fazer vários testes. No final é sempre interessante você colocar aqui um item chamado default. O default é executado quando nenhuma das opções anteriores foi atendida. Então aqui, valor não reconhecido. Seria só uma forma de uso. Já salvei o meu script, o meu valor vale 10. Eu vou vir aqui na minha página, vou atualizar e o valor aqui valeu 10. Agora se eu coloco 15 e salvo, ele vai valer 15. Se eu coloco qualquer outro número aqui, por exemplo, ele vai me dizer que o valor não foi reconhecido porque nenhuma das condições foi atendida. Então esse é o nosso switch, ou alterne uma variável caso ela tenha um determinado valor. Isso vai da condição, isso vai da necessidade de uso de acordo com o sistema que você está desenvolvendo. Tudo que a gente está vendo aqui é um exemplo aleatório, é um exemplo solto, digamos assim, mas dependendo da sua necessidade você vai utilizar um ou você vai utilizar outro. Agora, para finalizar a nossa aula sobre estruturas de controle, já que a gente já viu todas elas, a gente tem uma novidade aqui, que é a palavrinha break. Além da palavra break, nós temos também o continue. Eu vou só comentar aqui todos esses echos. O break e o continue são palavras que afetam a execução das instruções for, for each, while, do while e switch. Então você pode utilizar nessas instruções, nessas expressões, as palavras break e continue conforme a sua necessidade. Eu vou voltar aqui na instrução for, vou descomentar aqui essa parte do echo e nós temos aqui a impressão em tela dos números de 1 até 10. Eu vou salvar aqui meu script, vou vir na minha tela, vou atualizar e você pode ver que temos aqui do 1 até o 10. Eu vou fazer diferente, aqui em vez de dar um espaço, eu vou colocar um BR, uma tag BR para a gente dar uma quebra de linha. Nesse caso aqui, ele vai ficar os números um abaixo do outro, vai ficar melhor de você entender o que eu vou explicar agora. O que eu posso fazer com break e com continue? Eu posso encerrar a execução, por exemplo, de um laço de repetição, conforme a minha necessidade. Eu vou fazer uma condicional aqui, ó, if num for igual a 5, eu vou dar um break e um ponto e vírgula. Essa aqui é uma outra forma de fazer o if, tá? Eu poderia colocar aqui 2 pontos e aqui no final colocar um end if, assim como a gente fez antes. Poderia fazer isso aqui, estaria correto também. Eu posso fazer isso aqui e deixar o meu end if aqui, que vai estar correto também. Porém, existe uma forma abreviada quando você quer executar somente um comando. Então você não precisa colocar esse end if aqui no final. Você coloca só if, abre e fecha parênteses, faz o teu teste, coloca o comando e um ponto e vírgula. Fica tudo em uma linha só. Então, if número for igual a 5, eu dou um break na minha execução. Salvei o meu script, vou vir aqui. Antes nós tínhamos a execução de 1 até 10. Agora, atualizando, eu tenho até o 5.
Porque quando o número for igual a 5, eu dou um break, eu termino a execução do meu script, do meu for nesse caso aqui. E além do break, nós podemos colocar um continue. Digamos que eu queira que o número 5 não apareça na minha tela. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, antes de printar, antes de dar o echo, eu vou colocar o continue. Agora sim nós vamos ter um resultado um pouquinho diferente, porque olha só, vou atualizar aqui, notem que o 5 sumiu daqui. O continue, ele diz para o PHP o seguinte, ó, se o meu número for igual a 5, eu devo continuar, ou seja, eu devo sair dessa execução, eu devo parar tudo que eu vou executar aqui e voltar para o início. Eu dou um loop completo, no caso eu mato aquela execução do loop e peço para ele começar de novo. Você pode perceber que o 5 sumiu aqui da nossa contagem porque eu disse para ele, ó, se for 5, encerre essa instrução, esse laço do loop e volte para o começo. Então o break e o continue você pode utilizar para alterar o fluxo dessas instruções que eu mencionei. O for, o while, o switch e o for each também podem ser afetados pelas palavras break e continue. E com isso então encerramos mais uma aula do nosso curso de PHP. Eu espero que você esteja gostando e acima de tudo aprendendo tudo que está sendo visto aqui nesses vídeos. Não esqueça que você deve praticar tudo isso, só praticando é que você vai realmente conseguir aprender, memorizar e passar a utilizar todos os comandos que estão sendo mostrados. Não esqueça também, se você tem alguma dúvida sobre um comando, acha que não ficou claro o suficiente, você pode pesquisar por esse comando lá no php.net, você vai ter explicações e exemplos completos na documentação do PHP. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre esse vídeo ou sobre esse curso, deixa um comentário aqui logo abaixo. E se você está gostando dos vídeos, acha que essas aulas podem ajudar algum amigo seu, por exemplo, compartilhe esse post nas redes sociais, ajuda a divulgar esse trabalho, é muito bacana e dá um ânimo muito maior para a gente continuar produzindo conteúdos gratuitos para todos vocês. No mais, o meu muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.